Eu também sou mestre em planejamento urbano. O meu orientador foi o professor Alessandro Fila também. E sou membro do Observatório do Espaço Público. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha temática central da minha dissertação, que é a reapropriação das ruas centrais de Curitiba, voltada ao lazer. E ao final da minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre esse fenômeno e a relação da Covid-19. Esse trabalho ele nasceu a partir da percepção de que as pessoas estavam voltando para algumas ruas centrais de Curitiba após um certo período de esvaziamento que tem ocorrido nos centros urbanos nas últimas décadas. Então, percebeu-se que essa é uma cena não muito comum, né, nos centros urbanos, dado esse esvaziamento. Porém, é um movimento que é positivo para os estudos urbanos, né? Então, a partir dessa provocação que nasceu a temática do estudo do lazer nas ruas centrais. Por serem espaços que são abertos, né? As ruas tendem a ser mais ocupadas durante a pandemia, elas tendem a ser utilizadas mais como espaço de lazer, por exemplo, do que espaços fechados, como os próprios shoppings. Por fim, será que a presença de pessoas na rua durante a pandemia demonstra realmente a importância do espaço público para a sociabilidade e não dá para a gente pensar em ruas um pouco mais generosas nesse sentido em relação à escala humana? A sociedade que nós estamos vivendo agora, ela precisa se expressar de uma outra forma, né? Então, assim, os grupos que antigamente eles ficavam reclusos, eles ficavam às margens da sociedade, eles estão se vendo hoje em dia no espaço público uma forma de se apresentar perante a sociedade, e perante aos seus e perante a diversidade que o espaço público propicia, né? Sem medo, sem mais amarras. Eles estão percebendo que o espaço da rua é o grande espaço para a sua forma de mostrar quem são esses grupos. A pandemia não acabou, né? A gente não tem vacina, a gente ainda tem número de mortes, número de pessoas, mas as pessoas, o que elas querem? Elas querem voltar a uma certa normalidade, né? Até ter essa impressão. E esse tipo de evento é uma coisa que está voltando com força, né? Tanto que se você for em qualquer cidade agora, hoje à noite, né, dependente da chuva ou não, você vai ver esses tipos de espaços sendo muito ocupados. Principalmente porque é um público jovem, que é o público que viu-se que não é o público-chave dessa pandemia, mas claro que tem problemas, né? Mas que de uma certa maneira está se rebelando, né? E fala, não, eu quero ir para a rua, eu quero ir para os bares, eu quero ficar, né, com os grupos e assim por diante. Meu nome é Gláucia, eu também acabei de defender a minha dissertação de mestrado em planejamento urbano, aqui na UFPR, também sou membro do Observatório do Espaço Público desde 2017, e a reflexão que eu trago para esse evento tem a ver com assim, o que eu entendo como a importância dos espaços efetivamente públicos, né, e aqui em tempos de pandemia, do Covid, né, sobre uma importância que talvez tenha se intensificado ainda mais sobre a questão das áreas livres, sobretudo as públicas. Então, na minha pesquisa, vinculando, né, a questão das áreas livres, o que eu trago é uma reflexão sobre essa área livre, né, que não é exatamente uma área livre pública. Como vocês podem ver, ela é um embasamento, né, de um empreendimento privado, que a sigla é POPs, mas que em tradução livre seria como espaços públicos de propriedade privada. Então, é um espaço de propriedade privada, de gestão privada, que deveria propiciar o uso público, mediante o incentivo construtivo, que muitos pesquisadores e autores pautam, é que, assim, em termos quantitativos, né, é um benefício muito interessante para os investidores, né, construir e liberar esses espaços. Então, tem mais de 500 POPs em Nova York. E muitos autores falam sobre os resultados que eles oferecem qualitativos, que estaria vinculado ao controle mesmo que acontece nesses locais. A minha pesquisa ela teve essa interesse em mostrar a importância dos espaços públicos, efetivamente públicos. E na leitura que eu faço, é que a pandemia ela deixou isso muito claro, né? Que não é que as áreas livres, todas elas não sejam importantes, todas são importantes. Mas a gente precisa de espaços públicos que sejam inclusivos, que agreguem a todos, porque no caso da pandemia, a pandemia afetou todas as pessoas. E que seja lá qual for a motivação de você requerer o uso do espaço público, é sempre muito complicado qualquer medida que vai restringir, vai limitar as pessoas a acessarem esses locais, seja cobrando para entrar, seja promovendo uma vigilância, né, ativa,
ou mesmo, né, retirando as pessoas dali. Então, eu acho que nesse aspecto que é importante colocar o contraponto, porque muitas vezes essas iniciativas privadas de controle, né, que vem, às vezes, mascarada por um benefício que vai ser colocado ao espaço público, porque vai investir no espaço, porque vai promover limpeza, porque vai promover segurança, porque vai promover uma série de condições entendidas como favoráveis, mas é bem isso que você colocou, favorável para quem? Né? Então, nós mapeamos naquele momento uma iniciativa muito grande por parte do Sebrae do Brasil, isso é uma coisa que se expandiu. O comentário que eu gostaria de fazer da percepção desse trabalho é justamente esse, né, que eu vejo que a parceria privada, ela é bem-vinda e interessante, desde que, né, haja garantias de inclusão, né, ou garantias de não exclusão, não é? Desde que os slams possam continuar ocorrendo. Esse é o contraponto, né?